e indico com muita satisfação que estamos iniciando esta audiência pública com este primeiro de 4 turnos da audiência convocada no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, a fim de permitir que o Supremo Tribunal Federal, que tem estado, como deve estar, atento a questões sensíveis como essa, para que o Supremo possa contribuir e orientar o Estado do Rio de Janeiro a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que se elabore um plano visando a redução da letalidade policial e de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha esse plano medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Quando uma mãe chora, todas choram. E é baseado nesta fala que venho aqui solicitar a sua ajuda, não só para a minha favela, mas para todas as favelas do Rio de Janeiro, e que possa se estender para todas as favelas e periferias do país. Vivo numa favela que é constantemente aterrorizada por ações policiais. Entendo toda a complexidade deste tema, mas vim aqui como mãe. Há décadas que nossas favelas e periferias vêm sendo alvo dessa falácia chamada guerra às drogas. E no meio desta falácia, nossos familiares vêm sendo assassinados. Primeiro, eles vieram e assassinaram os homens. Depois de um tempo, o alvo se voltou para os jovens. E agora, senhor ministro, de uma forma absurdamente perversa, estão assassinando nossas crianças. Já perdi a conta de quantas crianças foram assassinadas e quantas mães choram as perdas dos seus bebês. É uma dor que não tem fim. Quando tem uma operação na minha favela, meu coração dispara, minhas pernas tremem e perco completamente a saúde mental. Quando o caveirão aéreo vem dando voo rasante, parece que vai derrubar o telhado da minha casa. Como vocês podem ver, minha telha é de amianto. Aqui tem casas pequenas e a maioria são todos barracos e não tem estrutura para suportar as hélices do helicóptero. Somos questionados o tempo todo pelo Estado porque sentimos tanto medo. Sei que o senhor não mora, nem os senhores moram na favela e acredito que nunca passaram por esse terror. Mas digo de todo o meu coração, não é fácil acordar 5 horas da manhã e ter em sua porta vários homens encapuzados. Isso quando sua porta não é arrombada. Conheço várias pessoas que já passaram por essa situação. Inclusive, eu tenho uma amiga que teve a sua porta arrombada quando ela estava no 8º mês de gestação. Eu sou mãe e sou avó. Tenho tanto medo de perder meus filhos e netos que chego a perder a vontade de viver. Somos pessoas e a única coisa que nós queremos do Estado brasileiro é sobreviver. Porque viver, esse direito nos é negado todos os dias. Esse é um momento, pela primeira vez em 14 anos, desde a primeira audiência pública, que o Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal com voz própria. Eu me refiro aqui, evidentemente, aos que me antecederam, as mães, pais, representantes de coletivos de favela, que falaram nessa audiência, independentemente de representação de advogado. Isso é um momento histórico. Mas é preciso, mais do que escutar, Excelência, é preciso responder adequadamente às falas que foram colocadas hoje, que serão colocadas na segunda-feira. Sob pena, inclusive, de essa audiência pública se transformar num fim em si mesmo, em um fato histórico, fato simbólico, que nós, em nossas aulas, poderemos dizer, olha, o Supremo Tribunal Federal está aberto para a sociedade, inclusive ouviu coletivos de favela. Isso não é suficiente. É preciso responder, é preciso atuar, e eu tenho certeza que o excelentíssimo relator tem essa preocupação. Porque toda vez que a polícia entra na favela matando pessoas e descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal, o judiciário coloca a máscara da vergonha e naturaliza a barbárie. A partir daí, o sangue que sangra do corpo negro
passa a servir de tinta para que a caneta, assinada pelos juízes e juízas, assinem a sentença de nossas mortes. Como que os senhores se sentiriam com um filho de 2 anos no auto de resistência? Como que os senhores iam viver o tempo que resta, que Deus vai determinar, né? Para mim, como que os senhores viveriam com essa pernuna nas costas que o seu filho trocou tiro, com 2 anos de idade, brincando, o direito que foi exercido dele, do direito artigo 5º da Constituição, direito de ir e vir. A Constituição está aí para nós respeitar. O problema da polícia não é falta de grana. O orçamento da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior. O maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro é da Previdência. E o segundo maior é das polícias. Então, não é falta de polícia. O mundo inteiro, e aí, de novo, eu vou citar esse fato político da morte de George Floyd, pautou que a gente precisa construir um desinvestimento das polícias. E isso quer dizer que as polícias não precisam de mais grana, porque mais grana representa produzir mais mortes. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro gastou mais de R$1 milhão comprando mais armas de guerra, caveirões terrestres e caveirões aéreos. Então, a discussão de desinvestimento das polícias tem que fazer parte desse plano de redução da violência policial. Precisamos, como já foi proposto, criar uma Câmara de Controle da Polícia. E uma Câmara de Controle com todos os atores. Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, mais polícia, mais com os movimentos e a sociedade civil presentes e com caráter de deliberação. Protocolo de Minnesota, a polícia não pode investigar a polícia. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde a todos. É uma honra estar nesse dia histórico que é hoje, vocês ouvindo a gente. Eu me chamo Bruna, sou moradora do Complexo da Maré, sou mãe de filho vitimado e morto pelo Estado. Meu filho se chamava Marcos Vinícius da Silva, ele tinha 14 anos, foi morto pela polícia quando usava roupa e material de escola a caminho da escola. Aquela história, senhor ministro, ela poderia ser diferente se a gente tivesse uma ambulância no UPA naquele dia. A gente não tivemos. Eu me lembro, senhor ministro, que a ambulância ela chegou a tempo para pegar o meu filho na UPA, mas ela foi obrigada a voltar sem o meu filho, porque os policiais que estavam na entrada da Brasil não permitiram a entrada da ambulância. Depois de 1 hora, a ambulância ela retornou na Maré para buscar o meu filho. O motorista veio e me pediu desculpa. Ele disse que tinha chegado a tempo, sendo que os policiais não deixaram ele entrar para resgatar o meu filho. O meu filho viu, senhor ministro, o blindado parado na rua de casa. O meu filho, um menino de 14 anos, saiu atrasado de casa, 8 horas em ponto. Estava calmo. Aquela operação que aconteceu na Amarela tinha sido ilegal, porque um comboio de policiais saíram da favela de Jacari e vieram para a Maré. Na hora que o meu filho estava tomando um tiro, tinha 5 pessoas rendidas dentro de uma casa, que foram mortas, rendidas, de joelho com mão para cima, sem uso de força. E o Estado executou aqueles 5 jovens dentro de casa e o meu filho no meio da rua, tentando chegar em casa. Hoje é um dia de resistência para o nosso povo, para a nossa existência aqui dentro. Então, a gente precisa que venha ter um promotor plantonista, sim. É preciso que, quando colocar o Estado dentro da Maré ou em qualquer outra comunidade,
que eles venham monitorar a ação do Estado. Não é só jogar o Estado aqui dentro e depois o que foi capturado, o que não houve, não. É preciso que haja um monitoramento. A gente pede, senhor ministro, o uso de câmeras dentro da viatura, fora da viatura, câmera acoplada na roupa, porque a nossa palavra vale muito. Vale um vídeo, uma foto, e com as próprias imagens que vão capturar nessa câmera, então ali já é uma prova e vocês vão estar acompanhando a operação em tempo reais. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2016 a 2020, o projeto De Olho na Maré identificou que os alunos da Maré tiveram, em média, 10% a menos de aulas que os alunos do restante da cidade. Por estimativa, nos 14 anos letivos do ciclo básico, os alunos das favelas da Maré terão perdido 280 dias de aulas, ou seja, 18 meses de aulas a menos que o restante da cidade. Pergunto, senhoras e senhores, o que isso significa na vida de mais de 16 mil crianças ou adolescentes que estudam nas de 52 escolas localizadas na Maré. O que esperar sobre a garantia do direito pleno à educação e sobre o futuro desses alunos? Eu gostaria muito de saber como vai ficar a situação de todas essas famílias e casos que estão aí engavetados no Ministério Público para serem revisados, para que a justiça chegue, para que as famílias tenham uma resposta. Porque fomos nós que colocamos nossos filhos mortos no colo, como foram nós que vimos nossos filhos no chão, com o sangue deles lavando as ruas dos nossos territórios. O fato que a gente debate aqui hoje se iniciou em 1542, quando o primeiro navio negreiro aportou em Pernambuco. E, a partir de então, o Estado brasileiro construiu, historicamente, mecanismos legais para controle de corpos presos. A responsabilidade de todo o sistema de justiça criminal no debate que temos hoje. Ao não investigar, processar e julgar agentes do Estado que tenham praticado crimes, eles legitimam que outros crimes sejam praticados. A verdade é essa. Afinal, se não houve crime em matar na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, por que haverá crime a matar pela 20ª vez? O laudo pericial, quando elaborado dentro de protocolos, se configura como uma prova material fundamental na construção da verdade jurídica, atuando como instrumento pela defesa dos direitos e na garantia da justiça. Para tanto, peritos devem contar com condições adequadas para a manutenção da cadeia de custódia, do controle e gestão de evidências e elucidação de crimes contra a vida. A eficácia dessas só será possível por meio de políticas públicas para a perícia técnico-científica autônoma, vinculada à defesa dos direitos humanos e com ampla participação da sociedade civil, incluindo aí familiares, sobreviventes, pesquisadores e movimentos sociais. Hoje, senhor ministro, é um dia muito difícil para mim. Completam 18 anos da chacina do Borel. E hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu lembrei foi quando o Tiago da Costa Correia da Silva, o meu filho, que nasceu no dia 3/7 de 83 e faleceu no dia 16 de abril de 2003, eu lembrei, quando ele nasceu, que eu abracei ele sem roupa, cheio de sangue, mas com o corpo quente. E também no dia 16 de abril de 2003, quando eu fui abraçar o meu filho sem roupa, mas com o corpo crivado de balas do fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Naquele dia, 16 de abril de 2003, 4 jovens foram executados sumariamente por 16 policiais militares do 6º Batalhão da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles não foram mortos porque portavam arma, mesmo se tivesse. Nós não temos pena de morte, mas eles foram executados por serem jovens negros e morar numa favela. Nós, da Rede de Comunidade e Movimento contra a Violência, sempre se mobilizamos, e até com manifestações, conseguimos algumas vitórias aqui no Rio. Foi o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria
do Estado do Rio, e com muita luta, com muitas reuniões, com muitas idas e vindas, conseguimos a construção do grupo chamado GAESP, do MP. E assim como nós, familiares, com meu irmão também, ele foi executado em 2 de abril, no mês de abril, assim como o filho da Dalva, a gente tem vários familiares que tivemos os nossos filhos e os nossos irmãos executados nesse mês. E, para nossa grande derrota, o MP acaba com o grupo que nos assistia, que a gente lutamos para construir, que era um espaço que a gente tinha de escuta. Todo mês a gente tinha reunião antes da pandemia. A luta dos familiares vem de muitos anos, desde as chacinas de Acari, Vigário Geral e Candelária. Acari, esse ano, completa 30 anos, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, que é do Rio de Janeiro, sabe que a violência do Estado do Rio de Janeiro ela é de muitos anos, né? E a gente está aqui hoje nessa audiência pública discutindo a violência de Estado porque os ministérios públicos e o Ministério Público do Rio de Janeiro não fazem seu papel constitucional, que é o controle externo da atividade policial. As vítimas dessa violência estatal são invariavelmente cidadãs e cidadãos alvos de um tratamento desigual, recheado de preconceitos de toda ordem, que escancaram o racismo estrutural enraizado em nossa sociedade, ainda que por muitos negado. Em meio à pandemia, no Alemão, a gente teve uma chacina, né, em 15 de maio, né, logo assim que o senhor faz a liminar, em seguida tem uma operação da polícia e morre-se 13 pessoas. Nós, né, formávamos um gabinete de crise com serviços humanitários e fomos alvejados pela Polícia Militar, que depois de muito cobrar, de muita cobrança, eles informaram que confundiram o nosso caminhão de cesta básica e kit de higiene com um caminhão roubado. As mortes de pessoas de difícil criminalização, como uma criança uniformizada a caminho da escola, como Marcos Vinícius na Maré, ou uma criança dentro da escola, como Maria Eduarda no Acari, ou uma criança com a mãe no transporte a caminho de casa, como Ágata no Alemão, ou uma criança na própria casa com seus primos e amigos, como João Pedro em São Gonçalo, ou de crianças que ainda nem nasceram, como o filho de Maiara na Maré, que estava grávida, são chamados por representantes do Estado como dano colateral. Dano colateral é como se chama a política que assente em matar crianças. É evidente que somente na favela tais mortes são tidas como previsíveis e admissíveis. Ou alguém aceitaria que uma criança poderia ser morta no Leblon e isso ser chamado pelo Estado de dano colateral? Evidentemente que não. Trata-se da face mais brutal, nua e crua do racismo institucional. E é isso a que se serve o discurso de guerra, é a camuflagem do caráter racista e discriminatório que estrutura uma política centrada em incursões policiais na favela. Não custa lembrar que nos regimes democráticos e dentro dos limites do Estado de Direito, a autoridade pública reivindica o monopólio da violência legítima, mas não a disposição ilimitada sobre a vida, como é próprio dos regimes autoritários. Por isso, 3 elementos me parecem estruturantes do plano de redução da letalidade policial. 1. A delimitação normativa operacional. 2. A transparência de critérios que justificam essas ações. E 3. A prestação de contas sobre esses resultados. Vossa Excelência, o enfrentamento dessas questões tem avançado antes como resposta da Justiça à mobilização da sociedade civil do que como iniciativa do governo do Estado. A decisão de Vossa Excelência do dia 4 de junho interrompeu uma escalada ininterrupta de violência policial desde 2014. 2020 foi o ano com a maior redução da letalidade policial dos últimos 15 anos. Pelo nosso cálculo, foram salvos até agora 288 vidas. E é importante dizer que isso ocorreu concomitantemente a uma redução tanto dos crimes contra a vida como dos crimes contra o patrimônio. E isso deve ser destacado porque prova que o respeito aos direitos humanos, a dignidade da vida humana e o enfrentamento da letalidade policial não se opõem ao controle do crime, muito pelo contrário. Contudo, venho aqui alertar Vossa Excelência que corremos sério risco desses avanços serem perdidos pelo descumprimento da decisão do dia 4 de junho.
A decisão do ministro Fachin não algemou a polícia, somente lembrou à polícia que ela deve ser polícia e não um bando armado a mais estrangeiro em seu próprio território de atuação. A cada balachada, ela vai deixando de ser polícia de fato e se restringindo a uma polícia de júri, desautorizada a cada beco de favela, a cada esquina do asfalto. A decisão do ministro Fachin seguiu a doutrina internacional do uso da força da Associação Internacional de Chefes de Polícia. Foi uma decisão moderada e sensata, de alto impacto na preservação de vidas durante a pandemia. Senhor ministro, a lógica é racista, porque a violência atinge as favelas e 86% das vítimas de ação policial letal no Rio de Janeiro são negras, como mostra a pesquisa A Cor da Violência Policial, A Cor da Violência Policial da Rede de Observatórios. É preciso reconhecer que no Brasil, estigmas, estereótipos e representações negativas sobre a população negra influem decisivamente nos processos de classificação do suspeito no curso da atividade policial. E, portanto, é preciso que o Poder Judiciário aprecie os motivos indicados no registro policial da operação e interrompa práticas abusivas e discriminatórias. Autonomia policial, desprezo pelas instituições, massas instiladas pelo ódio e etnocídio. Esse projeto político expressa todas as feições de um movimento totalitário no sentido arendtiano do termo. Ninguém dispõe de maior capacidade para aferir a eficácia de um plano de redução da letalidade policial do que as pessoas que convivem cotidianamente com a ameaça ou a concretização dessa letalidade. É disso, afinal, que se trata, conhecer de perto. Implica compreender como as pessoas vivenciam o conflituoso espaço-tempo existente entre as normas e sua operacionalização. Trata-se do espaço-tempo entre a previsão não atire, a não ser excepcionalmente, e o efetivo disparo de fuzil que atravessa a vizinhança, as paredes de uma casa, o corpo, sobretudo negro, e assim materializa dolorosamente a noção ambígua de excepcionalidade. Quando Vossa Excelência disse que não determinava a realização do plano, ressaltou que era naquele momento, por hora. Pois bem, de lá para cá, o Rio de Janeiro continua sem fazer nenhum esforço para a redução da letalidade policial. A decisão do caso Favela Nova Brasília de 2017 e agora, em dezembro de 2020, o Estado do Rio edita um decreto com seu plano de segurança pública que não contém nenhuma linha sobre redução da letalidade policial. Então, a situação de descumprimento se agravou. Segundo argumento, a relação entre a atuação da Corte Interamericana e do Supremo deve ser vista como uma relação de complementariedade, de sinergia e não de espaços exclusivos para cada uma delas. Uma atuação do Supremo alinhada que aprofundasse, inclusive, a decisão da Corte Interamericana, fortaleceria ao invés de debilitar a proteção internacional dos direitos humanos. Não haverá redução da letalidade policial se continuarem enxergando cidadãos negros e moradores de favelas como inimigos que precisam ser combatidos, ou se continuarem enxergando as favelas como territórios que devem ser civilizados, que devem ser pacificados. Não haverá redução da letalidade policial enquanto operações de garantia da lei e da ordem forem citadas como experiências bem-sucedidas de atuação. Não haverá redução da letalidade enquanto as perícias não forem realizadas de forma independente, nem enquanto o Ministério Público Estadual puder desfazer um grupo de atuação especializada em segurança pública como se derruba um castelo de areia. O Estado precisa se equipar para dar essa resposta. Até porque uma súmula do Tribunal de Justiça, a súmula 70, valida condenações baseadas exclusivamente no material produzido pelos agentes públicos. Portanto, a gravação é uma forma de conferir meio de defesa à população. Ter foco no controle do uso da força. É muito importante a justificação prévia e posterior com exercício de controle interno e externo, a mudança de paradigma na abordagem do território, há um desvalor à vida e há também um desvalor ao domicílio das pessoas negras, das pessoas periféricas.
Encerro aqui dizendo, senhor ministro público que nos acompanha, que nós precisamos romper com o pacto da necropolítica. São as mulheres, as chefes de família, são as mulheres, a maioria, que ocupam os espaços de participação social nesses territórios, as que atuam por melhores condições de vida, inclusive lutando contra a violência policial. São as mulheres que gerem esse território e que lutam por mais vida e dignidade nas favelas. E a gente pode olhar por aqui a quantidade de mulheres que passaram nessa corte desde sexta-feira, que residem nesses territórios e que estão sendo atingidas diretamente por essa política genocida, que não começou hoje, mas que está sendo aprofundada pelo governador Cláudio Castro, que tem somente 8 meses nesse cargo. Desde 2013, ano que o programa da Unidade de Polícia Pacificadora foi instalado em Manguinhos, temos passado por diversas situações de violência policial. Demarco esse programa, pois ele foi amplamente divulgado como um projeto de polícia de proximidade, com diálogo e parceria entre instituição de segurança e a população. Contudo, em menos de 2 meses, nós tivemos a primeira morte de um jovem negro cometida por policiais da UPP Manguinhos. Matheus Oliveira Cazé, de 17 anos, recebeu um disparo de pistola de eletrochoque que, teoricamente, não tem intenção de matar. Aqueles que testemunharam a ação foram unânimes em afirmar que essa foi a causa de sua morte. Após esta morte, se seguiram inúmeros outros casos que são contabilizados na bandeira das Mães de Manguinhos e que atravessam a nossa atuação cotidiana, por justiça. Mas, para o debate em questão, eu quero ressaltar que essas mortes demonstram as várias técnicas que são utilizadas para conter e exterminar vidas negras. Além de pistola de eletrochoque, em Manguinhos, jovens já foram mortos por asfixia mecânica, como é o caso de Paulo Roberto Pinho de Menezes, de 18 anos, morto em 2014. Também vimos, como foi falado por Ariana, que os adolescentes morreram por estarem fazendo o que qualquer pessoa faz, jogar bola. E entre as técnicas mais recentes estão o uso de atiradores de elite, os chamados snipers. Em janeiro de 2019, moradores acusaram a polícia de ser responsável pelas mortes de Carlos Eduardo dos Santos Lontra, de 27 anos, e de Rômulo de Oliveira Silva, de 35 anos. Segundo as denúncias, os tiros foram disparados da cidade da polícia, complexo de delegacias que fica no entorno de Manguinhos. As mortes acima citadas ocorreram antes e durante a gestão de Wilson Witzel, mas guardam em comum o fato de manterem o mesmo modo de atuação que trata a morte negra como um dano colateral. Como é sabido, o Estado brasileiro foi condenado em fevereiro de 2017 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por falhar em seu dever de garantir o acesso à justiça e às garantias judiciais dos familiares das 26 pessoas sumariamente executadas e 3 vítimas de violência sexual nos anos de 1994 e 1995, em 2 incursões policiais realizadas na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Esse é o marco normativo mais recente ao qual o Estado brasileiro está obrigado internacionalmente. Dentre as medidas determinadas pela Corte Interamericana, que foram incluídas na ação que nos ocupa neste momento, estão os pontos resolutivos 16 e 17, que versam sobre a redução da letalidade policial e sobre a independência nas investigações dos casos de morte, tortura e violência sexual, decorrentes de intervenção policial, nas quais policiais estejam sendo acusados de tais práticas. A Corte determinou que a autoridade responsável pela investigação seja diferente da força pública envolvida nos fatos, bem como que a perícia também seja independente daquele órgão de segurança a que pertence o acusado. Em apertada síntese, que a polícia não investigue seus pares quando estes estão envolvidos em crimes dessa natureza. Nos últimos anos, a Human Rights Watch documentou diversos casos em que policiais prestaram falso socorro às vítimas, deslocando cadáveres aos hospitais com o objetivo de destruir evidências e dificultar as investigações. Os senhores devem se lembrar de Emily e Rebeca, primas de 4 e 7 anos mortas por balas perdidas na porta de casa durante uma ação policial em Caxias, em dezembro último. É isso que devemos evitar. Na semana passada, nessa última sexta-feira, batemos a horrível marca de 100 crianças baleadas no Grande Rio. Quem se importa com essas crianças, majoritariamente negras
e pobres. Os senhores dessa corte precisaram intervir, já que o Estado do Rio de Janeiro não se importa. Gostaria aqui de sublinhar a importância do pedido presente na DPF em relação ao perímetro a ser respeitado em torno de escolas, creches, hospitais e postos de saúde, deferido por Vossa Excelência. De fato, não respeito a tais espaços e redes de cuidado não apenas coloca em risco grave profissionais, estudantes e pessoas que acorrem a tais serviços, como, de acordo com a perspectiva que venho tentando sublinhar aqui, indica o absoluto descompromisso com a sustentação da vida de modo geral. Outro pedido, relativo à presença obrigatória de ambulâncias e de equipes de saúde quando da realização de operações, ainda não deferido, merece, a meu ver, ser igualmente considerado em sua relevância para a preservação de vidas. Nos últimos 23 anos, segundo dados oficiais, a polícia matou mais de 20 mil pessoas, ministro Fachin. 20 mil histórias, 20 mil mães órfãs de filhos, 20 mil sentenças de mortes dadas pela polícia. Quando a Coalizão Negra por Direitos lança a Carta Manifesto, enquanto houver racismo não haverá democracia, ela põe justamente o dedo nesta chaga aberta, da conformação da sociedade brasileira que se estrutura sobre um passado escravocrata, racista, patriarcal, que constantemente reatualiza suas formas de matar. É o genocídio negro do qual falamos. Esta democracia inconclusa guarda uma série de promessas não cumpridas, sendo uma das mais notórias as práticas e o arranjo institucional das polícias em todo o país. No Rio de Janeiro, como apontado nesses 2 dias de audiência, temos a polícia que a cada dia bate seus próprios recordes de letalidade. Sem falar das mortes por doenças geradas ou pioradas pelo terror de ver, ouvir ou ser informada de casos em que cabeças são explodidas por tiros às 9 horas da manhã, ao lado de escolas, como aconteceu em Manguinhos há poucos anos. Ouvir aqui tantas mães, familiares, tantos moradores de favelas e também pesquisadores reivindicarem esta DPF 635 como uma ação que salvou vidas, senhor ministro, é extremamente significativo. Vidas foram salvas quando o senhor deferiu a liminar de suspensão das operações policiais durante a pandemia e as cautelares desta ação, impondo restrições ao uso do helicóptero que espalham terror nas nossas favelas. Porém, mais vidas poderiam ter sido salvas se o Estado do Rio de Janeiro tivesse de fato cumprido esta decisão, se não dissesse cinicamente, com as palavras do chefe de Polícia Civil, que a situação da segurança pública no Rio de Janeiro é em si uma grande excepcionalidade. Mas o cinismo do Estado, senhor ministro, infelizmente já virou rotina. Ele vem desde o rearranjo das opressões, fruto da abolição inconclusa e do projeto incompleto de democracia que vivemos, que faz com que o Ministério Público, sem qualquer melindre, reafirme aqui que tem cumprido seu papel constitucional de controle das polícias. Enquanto estamos aqui discutindo parâmetros para a construção de um plano de redução da letalidade policial, nós também assistimos, ministro Fachin, ao desmonte da experiência melhor estruturada de controle externo da atividade policial feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi o GAESP. O MP aposta agora todas suas fichas no controle difuso da atividade policial, reservando ao promotor natural esta atribuição, mesmo que saibamos que é também dever de cada promotor e promotora que atua na ponta realizar o controle dos atos policiais. Não é por acaso que durante décadas a sociedade civil brasileira tem pautado a importância do MP possuir órgãos específicos para este controle. Sabemos que não há avanço real e efetivo sem um órgão que possa responder e exercer o chamado controle concentrado da polícia. Mas não precisamos nos ater a essas considerações mais abstratas sobre o desenho institucional do MP. Basta que se ouça qualquer mãe, qualquer familiar, dentre todos os que falaram aqui ou outros, e todos eles vão responder sobre a dificuldade de contato com o promotor natural, sobre o arquivamento dos seus casos, sobre os dias que passaram em vigília na porta do Ministério Público, como por anos a Luiz passou, implorando para que seus casos sejam levados com o mínimo de responsabilidade institucional. Esta, ministro, é a materialização do que Milton Santos chamou de cidadanias mutiladas. A Constituição jaz, nesta prática institucional, como mera folha de papel. Aqui não precisamos citar La Salle, podemos citar Dalva, Luciano, Irone, Eliane, podemos citar aqueles que veem a cada dia que os seus direitos constam no papel, mas são violados cotidianamente pelas forças do Estado e negados pelo sistema de justiça. Sem enfrentamento ao racismo, não há democracia, senhoras e senhores ministros.
e sem controle externo, sem autonomia dos órgãos periciais, sem mecanismos de responsabilização, não apenas do agente que está na ponta, mas de toda a cadeia de comando, não há qualquer possibilidade de enfrentarmos as estruturas que perpetuam o racismo e o genocídio negro como política de Estado. Agradeço de modo especial a coragem e o exemplo das mães e familiares que, apesar de suas perdas, trouxeram aqui seu testemunho e tiveram a coragem, o ousio, a força para partilharem sua dor. Este tribunal deve estar à altura dessa coragem.